pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de Um Encontro de Sombras da Vi Schwab. Esse livro aqui é continuação direta de Um Tom Mais Escuro de Magia. Ele é o livro 2 da trilogia. Então tudo que eu disser nesse vídeo vai ser um pouco de spoiler do primeiro livro. Então se você não leu nem o primeiro livro ainda, eu não te aconselho a assistir esse vídeo, porque pode sim dar uma estragadinha na sua experiência de leitura. Se você já leu o primeiro livro, vem embora comigo que eu quero conversar com você a respeito desse aqui. Mas antes da gente começar aqueles recadinhos gerais, deixa o like, se inscreve, entra pro nosso grupo do Telegram para não perder nenhuma novidade. E se você for fazer alguma compra no site da Amazon, fazendo através do link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, me ajuda bastante, porque eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais do que você já iria pagar pelo aquilo que você vai comprar. Essa história aqui vai se passar 4 meses depois dos acontecimentos do primeiro livro. E depois desse tempo todo, o Kel, o nosso personagem principal aqui, um dos nossos personagens principais aqui, ele tá arcando então com as consequências das escolhas e das ações dele daquele primeiro volume. Mas parece ser o único, né? Porque o Rhys, o príncipe Rhys, né, o irmão adotivo dele, tá sendo basicamente o príncipe, nada na vida dele mudou, né? Aparentemente nada na vida dele mudou. E a Layla, a nossa querida Delilah, está então no mar sendo a ladra de um navio. Pra quem se lembra, no primeiro volume, o Rhys ele foi assassinado pelos dois reis da Londres Branca. E o Kel fez ali uma magia e dividiu a sua vida com ele para fazer com que ele voltasse à vida, para que ele tivesse uma segunda chance. Só que isso fez com que os dois ficassem extremamente ligados. E eles sentem a dor física um do outro. Toda vez que o Rhys faz alguma coisa, toma um soco, por exemplo, o Kel sente o eco dessa dor no seu corpo e sabe o que está acontecendo ali com o seu meu irmão e o Rhys também com o Kel. Mas não só isso, como também o temperamento dos dois começam a se misturar. E o Rhys percebe que o Kel tá ficando cada vez mais aborrecido. Então o príncipe tem a brilhante ideia de fazer com que o Kel participe de um torneio de magos. Só que o Kel tem que participar desse torneio disfarçado, né? Porque ele nem poderia participar sendo um dos magos mais fortes que existe ali naquele mundo, né? O Montari. E não seria justo com os outros participantes ele participar. Então ele vai disfarçado. E a Londres Vermelha vai sediar esse torneio, então, dos magos. Só que é um torneio em que magos do mundo inteiro, daquele mundo inteiro, onde fica a Londres Vermelha, podem participar. E, obviamente, que alguns outros reis e rainhas de outros reinos irão ficar de olho ali naquele torneio, vão mandar os seus representantes para o torneio para acompanhar e saber se está indo tudo bem, se está indo tudo certo. Pelo que eu entendi, esse torneio ele nasceu a partir de uma coisa de paz ali. Existia uma guerra entre os reinos, mas existia um acordo de paz e eles resolveram fazer esse torneio como uma brincadeira. E é nesse ponto que a gente vai conhecer um pouco mais a respeito do universo da autora e também do sistema de política que a autora criou aqui para esse mundo de magia. Mas esse não é definitivamente o ponto forte desse livro. Algumas coisas, ao meu ver, nesse sistema de política, ficaram bem soltos. A autora ela dá uma pincelada, esse não é o foco do livro, tá? A gente não vai ver grandes tramas políticas, a gente não vai ver discussão, briga por território, nem nada disso. Isso é mais ou menos como se a autora quisesse falar, olha, meu sistema de magia é aprofundado, tá? Meu mundo é aprofundado, tem aqui um sistema de política. Mas não, pra mim não soou muito verdadeiro, não. Como eu falei, é uma ideia que houve uma guerra entre os reinos, há uma ideia de que outros reinos podem tentar roubar o Kel da Londres Vermelha, ou tentar assassinar o Kel, uma vez que eles acreditam que ele é o trunfo da Londres Vermelha, aquele que mantém o reino de pé, o reino ali deles de pé. Mas a gente não vai ver grandes discussões a respeito disso, a história continua girando em torno
do Kel, da Delilah, do Rhys e também da Londres Branca. Por Kel estar ligado ao príncipe Rhys, né, ao seu irmão adotivo, e a vida do príncipe depender do mago Antari, o rei confina então o Kel ao castelo, não permitindo que ele nem assista ao torneio direito, que ele não passeie mais pela Londres Vermelha, ele não pode mais sair, ele não pode mais fazer viagens. O rei acredita que a vida do Kel pode estar em risco, né, com os outros reinos passeando livremente por ali, e ele teme então que ao matarem o Kel, matem também o Rhys. E o Kel fica extremamente chateado por conta disso, porque ele percebe que na verdade ele nunca passou de um peão. Ele se sentia um filho, ele achava que ele era tido como um filho para a rainha e para o rei, só que após os acontecimentos do primeiro volume, né, após o Rhys acabar falecendo, meio que por um erro do Kel, também foi em consequência do Rhys, mas enfim, os reis passaram a enxergar o Kel como um peão que ele é, como ele sempre foi, e ele fica muito, muito chateado com isso. Confesso que esse livro aqui foi um pouco arrastado no início, ele é diferente do primeiro volume. O primeiro volume ele já começa instigando, ele começa trazendo um pouco de ação, um pouco de mistério, não demora muito para as coisas começarem a dar muito errado e as coisas começarem a ter ação, a história ter ação e movimentar o livro. Esse livro ele começa devagar, a gente vai ver ali nas primeiras 150 páginas o que o Kel, o Rhys e a Delilah estão fazendo da vida deles, como que eles chegaram naquele ponto que eles estão, como foram esses 4 últimos meses da vida deles. Então foi um livro que demorou para engrenar para mim. Os capítulos alternam ponto de vista. Eu acho que o primeiro livro também já era assim. Então nos capítulos do Kel a gente vai ver ele lidando com o irmão, ele lidando com os reis, ele lidando com essa situação de estar preso, se sentir cada vez mais preso dentro da Londres Vermelha, não poder sair, não poder mais fazer viagens para as outras Londres, meio que as coisas ficaram estagnadas, eles acreditam que a Londres Branca meio que se devorou, morreu, que não tem mais nada ali. O Kel até comenta que ele fez uma visita para Londres Branca depois de tudo que aconteceu e ele quase morreu lá, porque a coisa tava muito, muito feia, mas depois disso ele não voltou mais pra lá. Há um momento em que ele volta pra Londres Cinza e a gente acompanha, foi um momento esse que eu gostei bastante de ver, porque eu achei que a autora conseguiu causar uma tensão muito grande naquelas cenas, que me deixou um gostinho de vai dar merda. E nos capítulos narrados pelo ponto de vista da Delilah, a gente vai ver como que ela conseguiu entrar a bordo desse navio que ela está, né? E a gente vai conhecer mais ali da tripulação e também do Capitão Alucard, que é um personagem extremamente interessante e que vai se tornando importante para a história no decorrer do livro. Mas esses capítulos iniciais, eles podem ser cansativos, como eu falei, porque eles são focados no desenvolvimento do personagem, no desenvolvimento do drama e do que vai fazer com que as coisas cheguem no ponto que chegaram. Então a história ela vai crescendo, a tensão ela vai crescendo conforme vai passando. Mas as 150 páginas pra mim foram bem assim, bem doidinhas de passar, bem cansativas de ler, porque ali ainda tá muito, muito frio. Depois que a coisa começa a mornar até realmente pegar fogo. Eu gostei muito da parte do torneio dos magos, porque a gente vai ver magos comuns lutando, coisa que a gente não tinha visto no primeiro livro. O primeiro livro, acho que a única batalha que tem é entre os dois Antari, né, entre o Roland e o Kel. Depois tem aquele momento de disputa ali entre os reis da Londres Branca e o Kel, né, e a Delilah, mas ainda assim não tem, eu não me lembro de ter muita magia. Agora, nessa parte do torneio de magos, eu achei muito bacana, porque a gente vai ver personagens muito fortes, magos muito fortes batalhando. A gente vai ver como que essa magia funciona, como que eles podem fazer pra lutar com essa magia. Então eu gostei muito dessa parte, achei que a autora narrou muito bem, ela descreveu muito bem e foi muito criativa, curti muito ler esse torneio. Diferentemente do que eu vi algumas pessoas comentarem que não tinham gostado muito do primeiro livro e por isso foram sem grandes expectativas para esse aqui e se surpreenderam,
Comigo foi mais ou menos o contrário. Eu gostei muito do primeiro volume, eu gostei muito do primeiro livro, e aí eu tava com expectativas bem altas pra esse aqui. Não é que ele me decepcionou, não, mas teve dois momentos que pra mim foram um pouco broxantes. O início, que foi arrastado, como eu falei pra vocês, é um início mais demorado, é um início mais lento, e o final foi um pouco broxante, confesso. A forma como ela decidiu fazer algumas coisas acontecerem aqui dentro desse livro, pra poder acontecer aquilo que ela queria que acontecesse, eu não gostei, não me convenceu. Pra mim pareceu basicamente uma facilidade de roteiro, porque basicamente foi o seguinte: toma isso aqui pra você. Não, não quero. Ah, então tá bom, vou levar embora pra mim. Então eu achei que foi assim, muito bobo, muito decepcionante essa parte, apesar de uma consequência disso tudo ser muito interessante pra história. Só que essa parte em si, eu achei que foi muito broxante, muito bobo, muito decepcionante como aconteceu. Diferentemente também de algumas pessoas que não gostam da Delilah, eu gosto dela desde o primeiro livro, eu gosto muito dela no primeiro livro, na verdade. Conforme a história foi acontecendo nesse livro aqui, eu fui desgostando um pouco dela. A personalidade dela começou a me soar um pouco forçada. Essa parte dela inconsequente de fazer tudo o que quer, independente do que vai acontecer, independente do que ela vai fazer pra ela ou pras outras pessoas. Ela quer, então ela vai lá e faz. Sabe? Não mede as consequências, não mede suas ações, não mede o que pode acontecer depois. Eu achei isso um pouco forçado pra, novamente, uma facilidade de roteiro pra acontecer o que a autora precisasse que acontecesse em determinado momento no final desse livro aqui. E há uma revelação dela que eu gostei, eu já esperava de uma certa forma, mas eu gostei de como aconteceu, eu gostei de como a autora escondeu isso. Então essa revelação eu achei que ficou muito bacana. Por fim, eu gostei bastante do desenvolvimento do livro. Como eu falei pra vocês, ele começa lento e ele vai aumentando a tensão. Você sabe que alguma merda vai acontecer e você vai vindo aquilo acompanhar. É divertido de acompanhar. O final, pra mim, foi um pouquinho decepcionante, mas como a autora escolheu fazer e não exatamente tudo que acontece ali. E eu queria muito que o terceiro volume explorasse mais o mundo da Londres Vermelha, esses outros reinos, essas outras magias, essas outras culturas que existe dentro da Londres Vermelha, né? Do mundo em que a Londres Vermelha está. Porém, eu acho que não é isso que vai acontecer. Eu acredito que o terceiro volume ele vai se passar meio que todo ali entre a Londres Vermelha, a Londres Cinza e a Londres Branca, né? Afinal, essa é a temática do livro. Eu sei que a autora parece que vai escrever mais histórias a respeito desse universo, não com esses personagens, né, mas mais histórias se passando nesse universo, e eu fiquei bem feliz com isso, só que eu não sei quando que isso vai acontecer, porque essa informação, ela é de 2018, essa informação, se eu não me engano. E até agora eu não vi nenhuma informação de que a autora lançou qualquer coisa a respeito desse mundo aqui. Então não sei se ainda vai acontecer ou se a autora desistiu. Toda a trilogia Tons de Magia da Schwab é publicação da editora Record. Acho que a editora Record que detém os direitos de publicação dela aqui, porque tem outros livros dela que eu acho que também são da Record, se eu não tô muito enganada. E esse livro aqui, ele tem como tradução a Ana Carolina Delmas. E ele segue, gente, por dentro a mesma pegada do primeiro volume. A diagramação é igual, é separado assim por partes. E aqui em cima a gente tem, então, o lugar onde se passa, né, junto com um capítulo. E aí você fica sabendo mais ou menos também quem é o narrador. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se você também já leu esse livro. Eu vou gostar bastante de saber. Ou se você tem vontade ou não, se você não é uma história que te interessa. Eu vou gostar bastante de conversar com vocês aqui embaixo nos comentários. E não se esqueçam, antes de sair, deixar o like. Ele é muito importante e ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!